Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Eu me chamo Luana, sou professora microbiologista e hoje nós vamos colocar em prática um pouco daquilo que a gente vem apresentando, que eu venho ensinando para vocês ao longo dessas semanas, que é utilizando alguns exercícios, algumas questões de vestibular, para vocês estarem treinando ali os conhecimentos de vocês associados à microbiologia, certo? Então, eu comecei trazendo essas questões que são mais tranquilas, digamos assim, e aí em outras aulas, dependendo do que vocês forem me pedindo, ou como vocês forem se comportando, eu vou trazendo questões ali com um nível de complexidade maior e assim, que a gente pode trabalhar também outros conteúdos, tá? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui abaixo para você se inscrever e não perder as próximas aulas ali onde eu vou estar trabalhando questões também de vestibular ou de concurso sobre microbiologia. Então, sem perder muito tempo, vamos aqui começar. Já apareceu para vocês aí, né? As questões. São apenas 4 questões onde a gente vai trabalhar a microbiologia de maneira geral, tá? Sem especificar um grupo de micro-organismos nesse primeiro momento. Essa primeira questão aqui é uma questão de vestibular, da Universidade do Estado do Amazonas, onde fala o seguinte: foi realizado o estudo de um ser unicelular desconhecido do reino Monera. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então vamos logo riscar aqui reino Monera, em laboratório de biologia, revelando as seguintes características. Primeiro, presença de membrana plasmática, presença de ribossomos, ausência de material genético protegido por carioteca e 4, ausência de clorofila. Então, ele fala o seguinte: com base nessas características, pode-se afirmar que se trata de... Então, olha só, aqui ele está dando as características desse micro-organismo. Tem membrana, tem ribossomo, não tem carioteca e não tem clorofila. São as características desse micro-organismo. E o ponto-chave é que ele fala que se trata de micro-organismo que faz parte do reino Monera, tá? Ou é uma bactéria ou é uma arqueobactéria, tá? Primeira coisa. Então, se a gente já sabe que do reino Monera só pode ser uma bactéria ou uma arqueobactéria, a gente já vai excluir o fungo, a letra E, já vai excluir a alga verde, porque a alga verde ela é um organismo do reino protista e não do reino Monera, tá? E nós já vamos excluir também um protozoário, porque o protozoário também faz parte do reino protista. Portanto, só sobra a letra A e a letra B, porque as duas, né, são bactérias. Ok, e agora, Luana, como é que a gente resolve esse problema? Olha só, o pulo do gato da questão é que, no número 4, ele fala que este micro-organismo do reino Monera, ele não tem clorofila, tá? Ou seja, não tem ali aquela estrutura que vai converter a energia solar em energia química, tá? Para fazer a fotossíntese como nós conhecemos. Portanto, nós vamos excluir entre as duas aqui a cianobactéria, tá? Porque a cianobactéria é uma bactéria que faz fotossíntese. Logo, ela precisa desses pigmentos, dessa estrutura para ajudar nessa transformação da energia solar em energia química, certo? Então, pela exclusão, sobrou somente a letra B, que seria uma bactéria, tá? Então, esse organismo unicelular desconhecido do reino Monera seria uma bactéria, tá? Ok? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente pode estar trabalhando em outra aula. Próxima questão. Então, marquem aí, dessa daí a correta seria a letra B. Essa da FATEC. Assinale a alternativa que associa corretamente o tipo de doença. Então, vamos marcar o que ele quer. Tipo de doença, o agente causador e o modo de transmissão. Então, veja bem, para você responder essa questão, você precisa ter um conhecimento mínimo sobre as doenças causadas pelos micro-organismos, tá? Pelo menos aquelas que mais caem nas provas de vestibulares. Então, aí coloca na tua lista. Botulismo, coloca na tua lista sarampo, leptospirose, malária, tá? Então, são algumas das doenças causadas por micro-organismos que caem com mais frequência em provas de vestibular, tá? Mas aqui vamos analisar uma a uma, e aí se você não conhecer essas doenças, você vai ter um vislumbre agora, tá? Então, vamos começar com botulismo. Ok, doença botulismo. O botulismo ele é causado por um vírus? Não, tá? Então, a letra A já está errada.
Vamos ver o resto, né? Então, o botulismo é o nome da doença, ok, mas não é causada por um vírus. O botulismo é uma doença causada por uma bactéria chamada Clostridium botulinum. Logo, essa letra A está errada porque o Clostridium botulinum não é um vírus, é uma bactéria, tá? Vamos seguir aqui. Ela é transmitida pela ingestão de alimentos enlatados em conserva ou defumados contaminados com a toxina botulínica, certo? Aqui essa parte final está corretinha, tá? Mas o que está errado aí é o agente causador. Letra B, sarampo. Nome da doença. Bacana. Vírus. É uma doença viral. Sim, sim, sim. E como é que essa doença é transmitida? Através do contato direto com pessoas doentes ou pelo ar e utensílios contaminados. Veja bem, quando você vai pesquisar sobre o sarampo, ela é uma doença altamente contagiosa, cerca de 90%. Existem uns dados que falam que pelo menos 90% das pessoas ali ao redor, né, que não estão imunes ao redor dessa pessoa que está doente, podem ser infectadas por esse vírus, tá? Então, é uma doença altamente contagiosa. Então, ela é sim transmitida pelas gotículas liberadas pelo doente, quando ele fala, tosse ou espirra, tá? E, consequentemente, essa pessoa, né, ali espirrando, falando, colocou, né, não higienizou as mãos e tocou em algum tipo de utensílio que é de uso comum, pode haver sim essa transmissão, tá? Ela é mais incomum, mas pode acontecer. Então, a letra B aqui é a nossa resposta, mas vamos dar uma olhada nas outras, para a gente ver de repente, né, se não tem uma resposta duplicada. Letra C, cólera, é o nome da doença, beleza. Ela é causada por um vírus? Não, a cólera é uma doença causada por uma bactéria chamada Vibrio cholerae, certo? E ela sim é transmitida pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com bactérias, né, toxigênicas, né, bactérias produtoras da toxina colérica. Nossa a última parte está correta aqui. O que está errado é o agente causador novamente. Então não pode ser assim. Letra D. Dengue, nome da doença, ok. E causada por uma bactéria? Não. Ela é causada por um vírus, tá? E ela é transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypti contaminado. Certinho a parte aqui final. O que está errado, agente causador. E a letra E. Leptospirose, nome da doença, ok. Vamos analisar. Ela é transmitida por bactéria? Sim. Leptospira é o gênero, né, da bactéria que causa essa doença. E a forma de modo de transmissão? Contaminação pelo sêmen, pelo sangue ou por secreções dos olhos? Não, a forma de contaminação está errada, tá? A leptospirose é uma doença, inclusive, que tem surtos, normalmente quando ocorre ali enchentes, né? Onde essa bactéria que está presente na urina de ratos, ela acaba indo para a água e as pessoas entram em contato com essa água contaminada, tá? E aí ela acaba causando a doença nas pessoas, tá? Mas não é pela a contaminação pelo sêmen e outros fluidos biológicos. Por isso, a nossa resposta aqui é a letra B de bola. Próxima, terceira e penúltima. A maioria das ISTs, né, que são as infecções sexualmente transmissíveis, podem ser prevenidas com o uso do preservativo masculino durante a relação sexual. Isso aí todo mundo sabe. Contudo, uma vez adquirida a IST, apesar de algumas serem de difícil cura, há tratamentos que amenizam os sintomas ou podem evitar a progressão da doença. O tipo de tratamento depende, lógico, né, do agente infeccioso causador da IST. Então, nesse caso aqui, ele quer que você analise as 5 alternativas e verifique aquelas doenças, as 2 doenças que podem ser tratadas utilizando antibióticos. Veja bem, antibiótico é um termo que a gente usa para os medicamentos que são destinados ao tratamento de doenças bacterianas, tá? A gente convencionou os antibióticos, né, em relação ao termo antibiótico, que são os medicamentos utilizados no tratamento de doenças bacterianas. Então, você também precisa saber, novamente, aquilo que eu falei anteriormente. Você precisa conhecer as doenças e o agente causador. Então, se você não sabe, não conhece as doenças, você não vai ter como julgar se ela pode ser tratada por um antibiótico, um antifúngico, um antiparasitário, enfim, tá? Então, você precisa conhecer. Vamos analisar uma a uma. Bom, de cara, se eu tô falando que é uma doença bacteriana, eu já posso riscar todas aquelas que têm, por exemplo, AIDS,
tá? Porque a AIDS, ela é uma doença, é uma infecção, uma IST, causada por um vírus. Então, eu não trato uma doença viral com antibiótico. Logo, eu vou riscar, né? A letra A automaticamente está errada. A letra D está errada também, porque contém aqui AIDS, tá? E cancro mole, professora? Cancro mole é uma doença, sim, causada por uma bactéria que é chamada de Haemophilus ducreyi, certo? E ela, sim, poderia ser tratada com antibiótico, mas a AIDS não. Então, não pode ser a letra A, porque a questão pede que as duas doenças da mesma alternativa possam ser tratadas com antibiótico. Por que não pode ser a letra B, professora? Porque herpes também é uma doença causada por um vírus, tá? Então, não tem como tratar com antibiótico. Então, cancro mole nós já vimos que sim. Gonorreia pode ser tratada com antibiótico? Sim. A gonorreia é uma doença causada por uma bactéria chamada Neisseria gonorreia, um diplocócico gram-negativo. Mas a herpes genital, não. É uma doença viral. Nós já eliminamos a letra D por causa da AIDS, gonorreia a gente já viu que é uma doença bacteriana, e por exclusão sobra aqui a letra E, que é a correta, que é a cancro mole, como eu falei, causada pelo Haemophilus ducreyi, e a sífilis, que é também uma doença bacteriana, causada por uma bactéria chamada Treponema pálido. Inclusive tem uma aula aqui no canal sobre sífilis. Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha lá, certo? Então, a nossa resposta correta é a letra E. Sendo que, perdão, o cancro mole, ele é o antibiótico normalmente utilizado, é a ceftriaxona, e a sífilis é utilizada a penicilina benzatina, tá? E, aliás, além da ceftriaxona, no cancro mole pode ser utilizada também a azitromicina e um outro antibiótico, eu não lembro agora o nome. E para fechar, aqui também uma questão da Universidade do Estado do Amazonas nos diz o seguinte: na década de 1920, o pesquisador Alexander Fleming, aquela famosa história, né, da descoberta da penicilina, notou em uma cultura de bactérias o desenvolvimento de um fungo de determinado gênero que impediu o crescimento de bactérias. Ele identificou a substância produzida pelo fungo responsável por essa inibição, descobrindo-se assim o primeiro antibiótico. É aquela famosa história da descoberta da penicilina, tá? Então, o penicillium é o gênero do fungo que é o produtor ali da penicilina. Então, existe uma sentença aí, onde tem o número 1 e o número 2, e você vai ter que substituir esses números pelas palavras corretas, né, ali, que completam corretamente a frase. Então, a frase é: o fungo, deixa eu colocar aqui meu apontador, o fungo é um organismo, tananã, tananã, unicelular ou pluricelular, e que quanto à forma de nutrição é chamado tananã, tananã. Então, vamos ver o que transmite, eu ia falar transmite, o que substitui corretamente essas palavras aí, certo? Esses números. Então, aqui, procarionte, na letra A já está falando procarionte, a gente já sabe que está errado. Por quê? Porque organismos procariontes, a referência dos organismos procariontes são as bactérias, tá? As bactérias ou as arqueias. Então, não cabe na questão aí, porque ele está falando de fungo. Um outro grupo, né? Reino fungi, domínio eucária, não tem nada a ver com procarionte. Então, naturalmente, você já vai riscar todas as alternativas que estiverem falando procarionte. Então, você já risca a letra A, já risca a letra C, porque está falando procarionte, e risca a letra D, porque ele está falando procarionte. O diferencial aí vai ser você conhecer um pouco de fisiologia. Eu também tenho uma aula aqui no canal sobre essa parte de fisiologia dos micro-organismos, mais especificamente na aula de bactérias e na aula de fungos, tá? Então, o fungo, já sabemos que ele é um organismo eucarionte, né, que tem ali como característica a presença de um núcleo delimitado por membrana, tem organelas membranosas, tá? Então, aquelas características básicas de uma célula eucarionte. Agora, ele é autótrofo ou é heterótrofo, certo? Então, nós já podemos eliminar completamente aqui a letra B, porque os fungos, eles são organismos heterotróficos, tá? Eles são heterotróficos. Então, o que isso significa?
Quando a gente fala em autótrofo ou heterótrofo, a gente precisa lembrar, para poder clarear aí para vocês, nessas aulas que eu falei, que eu falei anteriormente, tem essa classificação bem melhor trabalhada. Primeira coisa, você precisa saber qual é a fonte de carbono que esse micro-organismo usa para fazer ali as suas substâncias, né? Aquilo que ele precisa para sobreviver, certo? Então, no caso dos fungos, eles usam os compostos orgânicos ali. Então, ele absorve os compostos orgânicos do substrato, né? Quebra em moléculas menores e reutiliza ali, formando as suas próprias estruturas, tá? Então, ele usa dessa forma os compostos orgânicos para o carbono a partir de compostos orgânicos. E a outra pergunta que se deve responder é: de onde ele tira a energia? É da luz ou é da quebra de compostos orgânicos ou inorgânicos, tá? No caso dos fungos, a forma primordial de obtenção de energia é através da quebra de compostos orgânicos, tá? Então, desse modo, ele é caracterizado como um organismo heterotrófico, tá? Por conta dessas duas características. Na realidade, mais especificamente, quimio-heterotrófico, tá? Ele utiliza o carbono vindo a partir dos compostos orgânicos e a energia dele também vem a partir da quebra dos compostos orgânicos, certo? Então, nessa questão, a nossa resposta correta é a letra E. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Se vocês quiserem mais que a gente resolva mais questões, manda aí aqui nos comentários que eu vou me organizar para trazer essas questões respondidas para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima.